como eu tenho que comprar coisas de higiene mês que vem, essas coisinhas ali da Natura, um perfumezinho levinho, batonzinho, um negocinho assim e tal. Entre as calcinhas de biquíni que eu encontrei com a Branca no supermercado, falei que eu ia sem falta comprar umas 4 lá. Que ela faz o desconto pra mim, ela é muito boa e forrada. E os dois tênis não deixam de ser cano alto mais quente, né? Então, então os outros mais amaciando no dia que eu não for dobrar, que quase sempre eu vou dobrar, vai ser tênis preto, revezando esses dois. Então ou só o outro mesmo, entre, enfim, botar gás que eu não botei, que eu não vou colocar, hoje eu recebi, já larguei 30 lá das passagens, acabei comprando vitamina C, tinha um 6 de troco, inteirei 36. As vitamina C eu já larguei R$ 100 de vitamina C pro mês que vem, praticamente, quer dizer, 110 de gás, uns 140 das calcinhas, senão para compra e para as coisas, contando 3 whey, contando que já rodou praticamente uma semana, eu tô com um pote lá cheio e tenho 4 ainda, 4. Então 3 atende, né, e nada, aluguel, todas essas coisas, e dinheiro para comida, para final de semana vai estar mais quente, então eu nenhuma forma tênis. Eu tenho mais 3 compras à frente, né, porque quando eu precisar de um casaco não vai ser comprando pela internet. Quando for comprar um negocinho outro de casa, igual as fronhas, lá na frente eu vejo isso, é a coisa mais fácil. Entre as vezes pegar, tô usando as 2 toalhas mais velhas, tem uma reserva lá, as 3 toalhinhas lavando, secando, né? Essas toalhinhas que eu carrego para me enxugar. Tá, virou o tempo um pouco, graças a Deus, porque atende eu passar a toalhinha. Eu não botei a cinta agora, vou botar talvez um pouco mais tarde, ou mais revezando um pouco, ontem eu senti um pouco de cansaço, daqui a pouquinho talvez eu coloque, ajustando ainda as coisas, eu dormi pouquinho. Comprar de coisa de limpeza esse mês ainda, só talvez mais um pouquinho de detergente ou não, e mais um sabonete, ainda que tenha tudo lá, mas gastando, dá, na verdade dá. É mais entre queijo, eu peguei no supermercado, eu larguei 70, que é 30 mais 40, né? Que dá até pra comer uma comida final de semana, né? Uma coisa chama a outra, né? Não posso contar com, às vezes, um miojinho só. Não sei se aquele gás ainda esquenta o miojo. Então, né? Aí mês que vem eu resolvo essas coisas bem básicas aí. Hoje eu cheguei super bem, porque eu tomei 2 banhos e todos eles chamando a buchinha, ainda que eu acordei sequinha, dormi quase nada. Fiz os 90 minutos também, amanhã eu vou tentar um pouco, sair de casa com 76. Comi praticamente nada, comi um pouquinhozinho de pão de queijo no supermercado e uma água de coco, já tava 10 conto, a garrafinha, uma delícia aquela água de coco. Tomei creatina, tô sentindo aquela coisa salgada na garganta, eu tomei o shake cedo, um pedacinho de queijo. Também na hora que eu sair tem um pedacinho de queijo aqui. Não coloquei aveia, talvez mais tarde eu coloque um shake com aveia, não vai entrar pão, nada disso. Aí entrou aquele pouquinho que depois só consegui tomar o shake quando eu acordei. Porque ele pós-treino barrento, né? Mas eu não tava com vontade, já tinha tomado, por causa sempre o colóide da proteína. Aí todo, nossa, o horário de atendimento já foi tanto problema. Ela mandou para mim a bioimpedância, ela tinha mandado aquele dia o caderno com, né, uma espécie de língua portuguesa e matemática, né, mostrando que ela estava envolvida com o trabalho, o que é a questão da médica e todas as situações, o atendimento, ainda que eu fiz um bom atendimento, no final, se eu atendesse mais uma pessoa, no final eu queria ir para casa, de tamanho cansaço cerebral, fora do comum mesmo. Muito, eu acho assim, coisas a ponto de da pessoa nem lembrar o dia que vem, você já ter feito tanta coisa na cabeça, ainda tem algum joguetezinho, qual foi a última vez que eu vim, entendeu? Aí você ainda fica, parece que tem um ano, mas foi na segunda passada, eu não sei. Tipo assim, você se sente desconfortável, porque fica isso daí ao longo do tempo entre segurar aluno e receber. Nossa, eu não gosto nem de lembrar aquilo que o que é seu personal, entender a periodização do atleta que nem precisa ser professor da área, né? Então, assim, a falar um pouco mais sobre isso aí, entre aquelas coisas que eu falei, deixa eu dar um tempo, minha cabeça tá legal em si, ouvindo música, levando as coisas assim, né? Então, acho que tá já brilhosa, já a profissão tá brilhosa. Então, eu anotei essas coisas, não tem por que eu pegar o tênis, nem o outro, eles ainda não deixam de ser, não são tão leves quanto esses aqui, vai fazer um calor do caralho, entre tentar usar a cinta,
Seria mais um desse igual para revezar ou não necessariamente, né? O outro do que eu acho um outro todo pretinho lá com cinza, que seria uma opção eu pegar, sem o douradinho atrás diferente. É quase igual também, mas atende só um. Mas é um tênis padrão, esse aqui aparentemente tá bom. Solado, não tá escorregando nada, você sentiu isso aquela vez. Então essas brincadeirinhas aí, mais um creme, ou não necessariamente ainda que eu fiquei de pegar mais uma loçãozinha, não tô nem sentindo o cheiro, melhor evitar isso aqui. Acho que a mulher, na hora que eu passei no supermercado, eu entrei suando, ainda que eu tava cheirosa. Nossa, a mulher da veinha, ainda bem que já tinha passado 70 minutos de esteira, subiu na esteira. Aquilo era uma coisa de nhaca velha, com um CC. Porra, tava, nossa senhora, não enjoou, mas... Nossa, a mulher do Lacerda, nossa, puta que pariu com couve, o negócio tava feio mesmo. Aí tava a patroa atrás, depois num dado momento, a André lá do lado enganando a bicicleta, depois do personal dela lá. Fiquei de falar pra menina amanhã que tinha castrado a branquinha tem tempo, mas falou que ela tava no cio, tava sangrando, só que os cachorros lamberam o sangue, porque não, aparentemente não tava vendo nada não. E ela toda quietinha, né? Aí fiquei de falar com a menina amanhã, que hoje eu tava lá o Elias malhando, não vi ele atendendo. Aquela menina Beatriz, né, atendendo acho que a mulher dela, dando uns esporros lá entre se dão bem, uma coisa assim, ou do esporro da intimidade, né. Falou que teve virose 2 vezes no mês, que ela detesta ficar magra, que minhas costas estavam legais e tal, mas ela tem a genética de magra. E eu tenho volume, eu falei, você não me conheceu com volume, eu não quero volume mais. Ela, nossa, mas você tem um peso, eu não gosto de ficar magra de jeito nenhum, ela tá revoltada. Aí tava o demônio malhando lá, mas na hora que eu saí, acho que o Arthur tinha chegado. Hoje ou não? Não, foi ele que tem um tal de bater na mãozinha assim. E tava comendo, mastigando os bagulhos dele lá, malhou, aonde eu vou, malha lá no canto, voltou, malha do lado da esteira, malhou um negócio assim. Mas não é, passa entrando dentro da avaliação, vendo o que eu tô ouvindo, querendo ou não, mas a academia dele tem que andar pra lá e pra cá, mas é muito... Só que é uma questão de demonstrativa para os outros, quando alguém fala alguma coisa. Até porque eu tava malhando tirei a blusa, um calor do caralho. Então tem muito das pessoas querendo não comentar a mudança. Então isso afeta o jogo deles, porque não é uma questão de interesse, qualquer coisa. Não é. Nada disso e nem da minha parte, pelo amor de Deus. Então, quem tava lá mais é o Felipe atendendo essa magrinha. Depois atendeu uma mulher lá, outra menina também atendeu a dona que falou, nossa, que criancinha linda, a senhorinha que conversava comigo na esteira, Roseli, né, que é muito simpática, estava ajudando ela lá. Tinha os caras lá, depois chegou aquele que se acidentou, gripou, não sei, que me indicou o cara dos venenos, mantendo até dia 16 o meio. Hoje eu tomei logo tudo cedo, misturei tudo cedo antes de ir pra esteira. Senti muito confortável, um atendimento, eu não tenho mais atendimento, não via Vilma. Não faço questão nem de ver. A Lu disse que volta dia 20, mas tem que pagar a academia, negociar com ele. Você joga uns 4 cheques, 3 cheques pra frente, sei como é que vai ser. Umas pessoas lá, deixa eu ver na salinha, não vi ninguém. Não sei se vi a Kátia na hora que eu cheguei. Umas da rua ali em si e tal. Não tava cheio. Depois, na hora que eu saí mais tarde, tava cheio. Tem muito público o tempo todo. O outro tava lá o tempo todo. Até a hora que eu saí, sempre cumprimenta, faz questão de cumprimentar. Mas, né, e prefiro que, aí, né, mais colocando aqui a questão de pegar ali na mulher, peguei o lápis de olho baratinho, que quando eu for comprar comida eu vou ver se chegou o plástico de documento. Meu título, nunca mais paguei as multas, tacar fogo em tudo aquilo, título de eleitor, não plastifiquei CPF, eu queria só aquele plástico por questão do meu tá rasgadinho, eu botar o dinheirinho, alguma coisa quando saio na rua. Carregando a minha bolsa o mais leve possível, aquela sombrinha ao chumbo, que eles acharam que a Branca achou que eu tava com ele por causa da sombrinha, que tava com a sombrinha igual a minha na época, porque essa é mais pesada, mas ela cabe dentro da bolsa mais assim, o outro fica em cima da minha mala, o outro que é mais levinho, que entra aquele outro que arrebentou, que tava bom, né, o guarda-chuva. Então, quer dizer, mês que vem entra vitamina C, essas coisas de higiene, que tem tudo lá agora dá, tudo, mas aí você pegar Clear, pegar papel higiênico, vai pegando um monte de coisa que no mínimo 200 para mais. Então aí quando eu fizer a selagem, meu cabelo ainda vou deixando dessa vez descer, aí eu vou mantendo ele aqui,
descer para vir uma espécie de volume para baixo, até dar aquela tesourada outra igual a essa, para tentar tirar esse resto de excesso, porque senão fica aquele louro tudo colorido que não compensa. Já tá pago. Ai, vi o Matheus também batendo o chapéu dele lá na esteira, lá, andando para lá e para cá, vendo que eu não fui lá, mas eu não tenho nenhuma obrigação de voltar. Tava super volumoso, o corpo dele muito bonito, ele é muito bonito. Ele é muito grosso, a Lu foi marcar um negócio com ele, que vendeu umas coisas para ele, que além dele não pagar, tratou mal. Aí tá meio que de chavando, porque tá, né? Então, mais essas questões aqui que eu replanejei, recoloquei aqui na ponta do lápis para sobrar uma espécie de, né? Tem 500 contos só para comida, não rola. Tem que ser 600. Isso assim, né? Não contando que é comendo ovos, comendo aquela coisa, fazendo aquele lixo e tal, não é. Mas eu preciso de comprar essas coisinhas aí que consomem do caralho. Então o resto tem lá em casa, tem ainda coisa tudo que dá. Sem comprar alicate 77, ainda que aqueles dois lá ainda dá. Deixa eu ver aqui. Fiquei, né, uma hora ou outra no supermercado, pego a toalhinha, pego uma outra vassoura, nada disso, eu precisava nada disso agora. Fui chegar em casa, falei que não, né, não me incomodava com lagartixa, tinha uma querendo andar a ponto de cair em cima na cama, eu dei um espalho nela, joguei ela longe, porque fica aquela frestinha assim, não tô mais em casa, ideia passear ali dentro, né. E aí tirei, botei pra fora, sempre enxaguando a roupinha antes de sair, pego correndo no varal, boto em cima da cama, às vezes dá tempo de dobrar, às vezes não dá, eu gosto de deixar a cama esticadinha assim, aquelas coisas assim no lugar, né? Não deu tempo ainda de arrancar o cabelinho da virilha na coxa, vou voltar a filmar de novo, sem sombra de dúvida. Posso filmar, dá pra filmar cagando, conversando, assim, um negócio assim, dá pra filmar tomando banho, dá pra filmar fazendo a medição, dá pra fazer um efeito debeloide, né? Dá pra filmar, não é piada, né? Mas dá pra filmar. Vamos ver agora perder essas gorduras entranhadas, eu tenho que segurar mesmo, vou comprar o gás, questão que tem dia que chopa, dar uma chuva, querer um banho quente, e mesmo às vezes o miojo atender com queijo, né? Sai menos, né, aquela coisa do sal, eu gosto do miojo de carne, e é bom comprar no dia que tô comprando outras coisas, senão a pessoa passa um olho sem noção o que significa alguém ver você comprando só 2 miojos na altura do campeonato, é algo grave, né? Tem noção do que significa isso aqui tudo. Então eu vou ter que comprar mês que vem aqui papel lá, tamanho família, que eu abri, aquela acetona dá, aquele algodão dá. Ainda tem uns 4 pacotes de palitinho. Ainda tem Gillette que dá, essas coisas assim, mas o Clear não pode, né? Tem outro cheio mais um pouco, mas não pode faltar. A cabeça tá super limpa, eu lavo o cabelo, agora o cabelo 2, 3 vezes ao dia. De manhã, na hora que eu chego, tem que lavar tudo, que eu tomo sal só e depois molho de novo, né? Então, nossa, tem que ser 2 banhos, tem aquele negócio de estar aquele calor, você tomar só um banho e deitar um pouquinho. Ó, começou, tá vendo? Trocando a coraça todinha. Esclarei até minha sobrancelha. Tatuagem deixar pra depois do carnaval. Não sei se eu pego o telefone com a menina aqui pra ver se num outro lugar mais decente a pessoa ou risca pelo menos e tal. Contorna, faz bem a boca. Vou ver se depois o que eu faço lá na frente, não sei quando eu vou contornar o G, né? Talvez acerte um pouquinho essa bolinha que já tá meio estúpida. Não sei se bota um branco entre esse Vins. Não sei, esse N tá normal, não sei o que. Não sei se clareia um pouquinho. A verdade é só mexer no rosto até então. Mas seria mexer nisso aqui, como que seria contrastar um branco, mostrar a cara da caveira, deixar do mesmo jeito, riscar. Depois eles tiraram um fundo lá na frente, né? Tem que estar pagando mais nada, eu já vou ter comprado os 2 tênis, talvez compre ainda mais um outro desse, por questão dele ser limpinho, ter 2 para trabalhar assim, entendeu? Ficar mais limpinho, é um preço bom. E definitivamente, gostei daquela roupa meio abduzível, né? Desfiga, eu achei bonito aquele macacão meio jeans com cabelo grande, nem tão cedo, coisa assim, não, também, sinceramente mesmo não. Aquele conjunto, aquela calça com aquelas mãos e aquele top, tá barato. Mas eu vou comprar o top mesmo quando eu comprar a calça. Mas até então seria as 3 calças jeans, né? Nossa, hoje fechei o topzinho aqui, botei a calçazinha, dá pra arrancar a blusa e fazer esse numa boa. As palas da calça G muito confortável. Eu já tô sentindo mais assim, acho que hoje não sei se eu boto a cinta não. E aí depois eu falo do panorama das questões de novo, avaliando todo um contexto, ainda que eu já falei, mas indigesto. E né, avaliando isso, não comprei outra vez, pode ser que compre, pode ser que eu não compro.
Acho que não. Tem 2 queijos lá e um aberto, 2 inteiros que eu trouxe. Aproveitei logo que tem um queijo grande lá, tá fechado. E um aberto, que é o que tem de fato para pegar e comer, assim, entre a vitamina C. Então, quer dizer, eu tenho 50, que quebra a semana, mas o que são 3 semanas, eu não sei qual dia que vou receber, e ficar esperto com, né, porque o dinheiro vai assim, se precisar de vitamina C, só um queijo e leite. Eu não comprei os leite suficiente, eu levei 4 para casa, tem que comprar mais. Bom que amanhã eu passasse lá e comprasse esses 70 que eu deixei separado, deixar com uns 40 mais de leite. 6 e 6, 12, 24, uns 30 de leite pelo menos para levar. Né, para atender essa suficiente. Eu não tenho uns 4, 5, 6 em casa, uns 2 na geladeira. Aqui amanhã já tem que trazer. Tô fazendo, não tô aguentando shake com muito. Tem que ser um copo americano, tem que ser fazer nada demais. Tem hora que eu preciso da necessidade de baixar a cabeça e ficar inclinada aqui. Tá bem sensível, né? Minha válvula aqui estomacal. Tem coisa que aguenta, né? Tá suficiente aquelas blusinhas largas que eu tenho. Blusa de personal não ainda, que eu tinha achado bonitinho. Seria Silmoverso, sobre Silmoverso, não aqui também, ou também pra aqui assim, né? Mas eu teria que depois mexer mais à frente as letrinhas, coisa que eu já falei da tatuagem. Mas prioritariamente a relação de rosto e cabeça. E depois seria corrigir uma coisinha ou outra, eu iria passar uma outra mão nessa aqui. Questão de não estar manchado, mas né? E dói, tá? Não. Olhando assim até não precisa. Um branco ou alguma coisa, o preto em volta de reforçar esse branco da letra seria uma coisa a passar dessa vez que eu fosse lá. Não sei se contornar esse rim aqui, vamos ver. Então seria sobrancelha e no mais descendo para mexer nisso aqui. Que a pessoa contorna e faz um contraste para deixar essa caveira mesmo. Mas o fundo riscado, não sei, a pessoa dá uma outra opção para fazer um fundo e colocar uma coisa bonitinha. 3 estrelas eu já tenho no pé. Que mais num outro momento eu iria corrigir essa das costas, esses raiozinhos, né? Clarear um pouco em volta de Opus Dei, ou tacar fogo em Opus Dei, né? Aqui, ó, aqui Igreja Católica, ó. Aqui, ó. Cheia isso comigo. Onde um padre não faz, ontem a maioria se o padre pode fazer, por que eu não posso? Quando a questão, né, alguns critérios de responsabilidade e as notificações que eu andei, né? O que é o jogo dos apóstolos? Ah, ou assim, coloca de fora que vou agir, eu estou agindo. Não estão agindo há muito tempo. Quando é que agiram, né? Porque se pela condição de um tratado tal ainda, que o que é uma relação de fé, num dado momento de reatividade presente, filho, a força acontece e o milagre compartilhado, de fato, o que é tirar da cruz, ou o que já acharam crucificação, de outros tempos de crucificação, temos questões, né? Eu gostaria que eles traduzissem a moda da casa com bastante veracidade, quando a perpetuação vem a relação no mínimo, mulheres a alturas de responsabilidade sustentáveis, a condição do prazer conduzido, a responsabilidade da fidelidade, que é inclusive negada, tanto estejam o tempo todo como empregadas domésticas ou até aliciadoras de pedófilos e homossexuais, mas não em resoluções que dependem de coisas maiores e que também não resolvem. Caso botasse mesmo o cu na ripa e cuidasse mesmo do cu entre celibato e jejum ou responsabilidade sobre sexo individual ou sexo compartilhado. São um fracasso absoluto, né? Então, colocando aí essas questões, que até então seria isso aí, né? Aí eu até o meio do ano eu já mexi com essas coisas aí. As questões de dentro de casa, o ventilador tá ótimo na altura que tá. O cara falou que a borracha do frigobar aguenta muito tempo. Nem descongelei, não estou usando aquilo lá, descongelar, só quando não tem nada nele, agora tem, mas não estou usando o congelador, pode deixar ele empedrando mais, é aquele limite dele, né? Aqueles trapos lá, e depois eu vou querer comprar assim umas franhazinhas, porque tem umas lá que estão, 2 lá arrebentando velhinha, mas também aqui não machuca meu rosto, né? Fiz pano velha até então, por enquanto lá, deixa lá. Gosto de ter aquelas calcinhas reserva, que nem usei a outra, falei com ela que eu usei uma, deu um instaladinho, tá no limite do quadril, mas como que aquelas que eu usei muito esticaram a tanto, né, que aqui tá ideal agora, mesmo que ela lascou assim no meiozinho, eu fui alinhaver, mas perfeito, a pecinha não machuca, você alinhava, se não deixar também ela estica no corpo, fica certinha, muito bom. Aí eu olhei todas as coisas, não tirei alguma etiqueta de roupa que mostra que é GG, que é isso, aquilo que me incomoda, aquelas, nem voltei a usar aquelas blusinhas fininhas, já vou voltar a usar.
Aí eu quero, né, entrar o ano com esses 2 tênis a mais e essas calças. Tem essa opção em ir a algum lugar, né? O que seria depois um casaco esportivo, num dado momento. Começou a esfriar demais, eu vou comprar um casaco, pano viva, né? Então seria isso, uma sandalinha de dedo, entrar na lojinha, ver uma sandalinha de dedo, um pacotinho de calcinha, compra na internet, escolho, peço o Thiago para comprar para mim, né? Entra às vezes até um camisolinho e outro, mas aquelas blusinhas largas vão passar a ser blusinha de casa. Eu tô fazendo um descarrego com a blusa do Capitão América, que eu não uso ela mais fora de casa, e agora aquela que eu botei uma buchinha atrás, ela fica bonita vendo as costas e acerta a bunda, aquela do leão, só na porta do banheiro agora para cagar junto com ela e usar ela dentro de casa. Então, se eu vender o tênis de caveira, bem, senão eu uso uma vez ou outra lá com o conjunto americano, fica aquele contraste de top preto aqui, calça azul marinha, a blusa, e ele fica bom. Aquela que eu trouxe que é meio caveira, né? Qual mais uma que eu falei que daria para usar também? A do Templário também fica boa também. A trindadeada, botar as caveiras para conjugar ali, ainda que às vezes eu olho o que é miúdo embaixo, mais largo em cima, mas fica legal no momento que eu for fazer pump, não no momento de esteira. Então, se der no final de... Provavelmente vai dar, eu compro até os 3 tênis de uma vez só, porque eu compro um outro desse. Por questão de trabalhar, eu larguei esse outro aqui do que eu pedi, só para esteira mesmo, e trabalhar sem efeito chulé, que não é chulé, mas também não deixa de, né, um negócio para ficar pra esteira mesmo. E amaciando o outro, uma hora precisar, fica o outro pra esteira. Mais uma conjuntura aqui, olhando as questões cotidianizáveis, né? Não estou muito trocando brinquinho demais, mas esses brinquinhos que restaram eu gostei muito. Aqueles 2 do solzinho, que às vezes o solzinho dá uma viradinha também, meio não tô mais esse, a argola mais simples, outra argolinha mais trabalhadinha, pratinha, e aquele mais aliancinha, são os 4 que eu mais gostei. Muito bom, foi esse aqui, quase que eu perdi, ele caiu no banheiro, que eu dormindo com eles, não tô tirando, eu revirei, né? Aí, senão depois eu vou atrás de mais um outro, uma hora ou outra quando eu for ali, sem compromisso. Esse aqui comprou a coisinha, sente bonitinho. Não tô passando lápis direto sobrancelha também não. Tem aquele ali, tem o outro lá em casa, que é baratinho, sei onde achar na papelaria. Vai até refazer eu já não passo mais também, aquilo lá dá. Então comprar uma outra loçãozinha na mulher, um outro creme, um refil para aquele creme mesmo. O que eu fiquei de comprar lá? 2 batons, só isso, até então. Não vou comprar outro perfume por agora, ou qualquer coisa depois eu compro um Pure Seduction. É mais fácil comprar aquele outro cheiroso que eu usava pelo preço, pela concentração dele, evitando enjoar, não estou sentindo o cheirinho do outro, e ele é forte para academia, mas queria uma outra opção. O pessoal gostava muito quando eu usava Pure Seduction, mas acho que a Vitória vai sair da loja. Então é isso mesmo. As bolsinhas para revezar, a brilhosinha também dá para usar, mas até então é só ela entre essa. Depois se eu achar um embornalzinho, alô, arrumar para mim um trem que não é armado, que não é duro, que não é pesado, que até então também não vou comprar, nem nada disso daí pela internet não. Deixa eu ver mais o que. Meinha comprei suficiente. Tem as curtinhas, estou usando as maiorzinhas ainda. As roupinhas fresquinhas lá dá para revezar, entre malhar no dia que eu não durmo aqui, com aquele conjunto que é o rosado, com um negócio azuladinho, que quando eu tava super seca. Aquela que eu alinhavei, ela não escorregou mais, tá maravilhoso o conjunto, o top é lindo, a calça é linda ainda, aquela parte transpassada assim, eu alinhavei igual a meu cu, mas ficou bom, por trás também. Esse conjuntinho, né, ele é um conjuntinho pop, vamos dizer, mas eu adorei aquela calça, eu troquei com a Kátia, né, aquela calça de baixo, eu cheguei já mostrando pra ela, rebolando assim, que eu adorei, com aquele top que a Lu comprou pra ela e não gostou, ficou grande, ficou bom, super fresquinho. Você malha, parece até que você tá com cintazinha. Eu adoro aquele efeito cruzado assim, e como macacão também, que tem o V atrás. Eu adoro. Né, macacão básico, macacão bonito, que não deforma o glúteo. Então eu vou perder essa torceira da cintura e essa placa gigantesca da barriga para tentar ver o que sobra de glúteo. E só depois que eu baixar a gordura toda que eu vou fazer esse efeito, voltar alguns exercícios. Não posso correr risco de cãibra. Minha sua tem uma cãibra no pé, uma coisa meio assim, ou deitada, meio assim, uma coisa eu tenho que ficar alarmado com essas coisas, então eu tenho que manter o dia do lixo, para jogar água para dentro, para dar aquela viscerada. Então quer dizer, aproveito o time release, né, da marmita, entre um açaí, que seria ideal no dia que eu fizesse, né,
açaí pelo menos puro, num horário assim que eles entregam. Nada, come a grana e, meu ver, não vai dar. Eu vou manter mesmo as coisas, né? Seria nem comprar marmita também não. Seria, porque na hora que chega a vontade da vitamina C é enlouquecedor. E sinto a necessidade do açaí gelando aquela coisa na cabeça. Ou seria sustentar, aguentar o tranco da coisa mesmo. Eu não tô a fim de pegar pão e fazer aquela quebrada de pão de novo, não. Mas vou segurar, se der eu pego um açaí pelo menos a cada semana. Nesse horário assim, depois do dia do treino de agachar. Mas quer dizer, travado o dinheiro indo pro prego, todinho. Então eu vou evitar isso um pouco semana que vem, mas já que eu não vou pedir os tênis, só vou pegar um. Pego 2 depois e pego logo essas coisas, senão me fode no outro ainda. Que aí, no outro final de janeiro eu trabalho mais à noite, mal ou bem eu vou receber 3.000 conto. Então eu tento pegar, né, fazer essa compra, nem que seja de 1.000 dos 3 tênis, né, de uma remessada só. E pago minhas contas, vou seguir na dieta, mas vai ser um mês do calor do caralho. Se precisar, eu faço aeróbico só 3 vezes. Faço o pump a cada 15 dias para passar essa porra dessa virada, atendo elas e vou embora. Só que uma não vai estar fazendo, eu quero ver quanto que a outra vai me pagar. Vai dar uma chorada, porra. Se pelo menos 30, foda. Foda mesmo. A outra também vai estar querendo, quer dizer, um dinheiro que não vem. Não, falar isso, mas porra, né? Foda pra caralho isso aí. Pelo menos tem soda guardada, usei um pouquinho, resolveu aquilo lá. Ela falou que era a passagem. O cara botou as duas coisas na mesma passagem, que dá pia, aí me explica, e depois até que ponto você tem que entender o quê? Que é tudo independente meu, tudo meu é inédito, é justificativa deles em cima de mim, né? Gente, tem o que fizeram, inclusive, né, religião, sobre fator repetitivo entre ida e volta, a quem justificar, entre singularidade cabível de grupos e mesmo individualidade que justifique você estar aterrizado, né? Então é isso aí.